Olá, amigos. Estamos aqui reunidos em mais esta hora, a fim de conversarmos um bocadinho sobre a doutrina espírita e algumas orientações que ela nos oferece para a nossa vida, para o cotidiano, né? Hoje nós vamos conversar sobre obsessão, os motivos pelos quais elas surgem, as maneiras das quais ela se manifesta e nos enxergar nela. O grande objetivo de uma religião é unir o homem a Deus, unir o homem ao divino, mas fazendo reflexões que levem este homem, que levem este indivíduo a observar o que precisa ser organizado, reajustado, reformulado. Allan Kardec, em um livro dos Médiuns, ele vai nos dizer que obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram assumir, dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então, quando a gente fala em obsessão, e aí nós falamos ao espírita que nos ouve, ao companheiro que não é espírita, mas que se interessa pelo assunto, obsessão é sempre uma influência ruim. Não há boa obsessão. As pessoas não fazem o mal porque querem o bem. As pessoas fazem o mal porque o mal existe nelas. Então, a obsessão ela é algo que está vinculada a uma prática infeliz de limitação, constrangimento, cerceamento de desejo, de liberdade, do ir e vir das pessoas. O obsessor, ele guarda em si o fim primeiro de limitar o perturbado, de impedir que o perturbado exerça o seu livre-arbítrio ligado ao bem, ao melhor, de forma lógica, de forma racional. Allan Kardec, no mesmo livro dos Médiuns, ele vai dividir a obsessão em três aspectos, né? Em três níveis. Ele vai dizer que o primeiro nível da obsessão, ela é a obsessão simples. E sempre que eu falo sobre esse assunto, eu digo que por dizer-se simples, por falar-se simples, nós temos a capacidade de diminuir. Tudo que é simples, a gente diminui. Mas a gente está vendo, inclusive hoje, que elementos simples estão fazendo grande diferença complexa na vida das pessoas. Vejam, um simples vírus, um simples elemento invisível está mexendo no mundo. Então, não é porque algo é simples que este algo simples não exerça e não tenha uma força de destruição, constrangimento, de limitação. E, obviamente, quando nós começamos a resolver as coisas simples, certamente elas não evoluirão para as complexas. É por essas e outras que, em se tratando de obsessão, solucionar no princípio, solucionar o elemento simples, é uma maneira de evitar que isso se transforme em algo maior, com complexidade maior, certamente mais à frente será mais difícil de nós resolvermos. Então, o que seria a obsessão? A obsessão é esta influência que o espírito desencarnado logra sobre o encarnado e que nós vamos ver posteriormente, o encarnado também realiza sobre o desencarnado. É uma influência de espírito para espírito e aí não importa se é de vivo para morto, se é de morto para vivo, se é de vivo para vivo e se é de morto para morto. Basta você ser uma individualidade em qualquer lugar que você esteja, encarnado ou não, que você está suscetível a perturbar e suscetível a sofrer a perturbação.
Então, quando a gente fala em obsessão simples, a gente fala naquelas influências mais singelas, que chegam de lugar nenhum e que entram na cabeça da gente. Precisamos dizer, em primeiro lugar, que o obsessor ele não invade uma cabeça, ele não invade uma alma. Somos nós, aqueles que somos alvo de assédio, é que oferecemos ao perturbador sentimentos que favorecem a perturbação. Quase sempre quando a gente tem um acesso de fúria, um acesso de raiva, quase sempre quando nós somos envolvidos por medo, estamos passando por uma época de muito medo, de muita ansiedade, de muita angústia. Os sentimentos que existem em nós, eles saem pela nossa emoção e são jogados no fluido, no ambiente que está ao nosso redor. E esta energia, ela vai achar fora da gente espíritos semelhantes em sentimentos, semelhantes em ligações. Então, quando você tem um acesso de raiva e você joga essa raiva fora, que sai da sua cabeça, que sai da sua mente, que sai do seu sentimento e é lançado para fora de você, isso viaja e encontra espíritos vinculados ao sentimento de raiva que se aproximam da gente e vão fazer o quê? Vão potencializar, vão estimular, vão dar volume a esta raiva. É como se nós apodrecêssemos um pedaço de carne e observássemos em fração de momentos a chegada de moscas, posteriormente a chegada de vermes, porque aquela carne apodreceu. Então, a carne chamou a mosca, a carne putrefada chamou os vermes. Então, o que nós precisamos refletir? Sempre que nós nos desequilibrarmos emocionalmente, de qualquer aspecto, nós vamos mandar uma notícia desse desequilíbrio e alguém vai chegar e vai começar a falar na nossa cabeça. Agora que a gente está na casa da gente, muitos com famílias grandes e tendo a dificuldade de conviver em família, estão começando a surgir as dissensões, as discussões, as dificuldades. E aí começamos a imaginar que nós estamos sendo reconhecidos dos nossos esforços. Começamos a imaginar que a gente arruma e o outro bagunça. E aí inicia a vozinha na nossa cabeça. Veja, só você faz. Ninguém respeita, ninguém zela, ninguém cuida. E ali nós vamos dando volume a essas vozes, volume a esses sentimentos. E a cabeça da gente começa a receber uma influência perturbadora. A obsessão ela vai desenvolver em nós aquilo que a gente chama de monoideia, ou seja, ideia fixa, ideia única. É quando você levanta pensando naquilo, você passa o dia experimentando aquilo, você almoça com aquilo, você dorme com aquilo. Isso é um mecanismo obsessivo. Por quê? Porque os espíritos sofredores, infelizes, eles querem tirar a gente de um foco de aprendizado, de transformação e de melhora. Então eles nos aprisionam numa ideia única, mas não, volto a dizer, porque eles são maus a sós. É porque nós oferecemos isso a ele. Então, na obsessão simples, quando uma ideia infeliz chegar na nossa cabeça, quando um pensamento infeliz chegar no nosso psiquismo, quando um pensamento infeliz começar a nos rondar, e eu digo isso até em relação a mim, porque estou vivendo isso, é hora de fazermos o quê? Silenciarmos, orarmos, pedirmos a Deus que não permita que estas influências infelizes, que estas influências que não são legais, que não são positivas, não tenham espaço na minha cabeça. Na obsessão simples, eu ainda consigo perceber a mensagem chegando, o pensamento chegando. Você não merece isso, você não precisa disso, você não precisa aguentar isso. Quem é ele para te falar isso? Quem é ela para te falar isso? Quem ele pensa que é para te dizer isso? A gente ouve essas mensagens, então é hora de nós silenciarmos, orarmos e não darmos a isso a guarida. Não acolhemos
esse tipo de ideia no nosso psiquismo. Porque se nós acolhermos essas ideias simples, elas vão se iniciar num outro mecanismo obsessivo, que é o mecanismo de fascinação. O que é a fascinação? A fascinação são essas ideias simples que chegaram na nossa cabeça de que nós vamos morrer, de que nós não vamos sobreviver, de que as pessoas não estão ajudando, de que eu estou fazendo a sós, de que eu sou vítima do mundo, de que o mundo não me compreende, de que o mundo não me entende. E aí, se eu não tiro isso, quando isso chega, se eu aceito isso como uma verdade, eu entro no segundo processo obsessivo, que é o processo de fascinação. Fascinação é o momento em que você apanha uma ideia que veio de fora, um pensamento que veio de fora, que se iniciou naquele momento que você é frágil, num ataque de raiva, num ataque de fúria, num ataque de ressentimento, num ataque de não compreensão das dificuldades alheias, você acolheu aquele pensamento. Algo como: ele não te merece, ela não te merece, não vai dar certo, nós vamos morrer, não sobreviveremos a isso. Se a gente acolher isso num mecanismo obsessivo que vem de fora, porque os espíritos eles riem da gente quando eles nos colocam coisas na cabeça e veem que a gente aceita, acolhe e faz morada disso. Aí nós entramos no segundo aspecto obsessivo, que é o aspecto da fascinação, que é quando começa a acontecer um mundo pessoal na nossa cabeça. Nós não vivemos mais pelo aquilo que está acontecendo lá fora, mas nós passamos a viver por ideias que nós acolhemos como verdade aqui dentro. Se o Espírito diz, nesta hora que estamos fechados em casa, se nós, no momento de medo, acolhermos a ideia de morte, de que este vírus vai chegar na nossa vida, de que este vírus vai levar a gente para algum lugar, e nós começarmos a transformar isso num processo obsessivo, que vai além daquilo que é sugerido pelo sistema de saúde para nós sobrevivermos, no segundo aspecto, na fascinação, nós vamos começar a andar com o nosso atestado de óbito na mão. Então nós vamos acordar como se fosse o nosso último dia, nós vamos desanimar em relação à vida, não há mais saída. Nós vamos começar a nos isolar das pessoas, porque as pessoas não nos entendem, porque as pessoas não nos compreendem, porque as pessoas não veem o que a gente vê. Mas sabe por que as pessoas não veem o que você vê, se estiver com essa ideia fixa? É porque essa ideia fixa é uma verdade só na sua cabeça. Não é uma verdade no resto do mundo. Então a fascinação, o segundo aspecto obsessivo, ela tira a gente da realidade do mundo e bota a gente numa realidade só na nossa cabeça. E nós começamos a viver segundo a nossa cabeça. A fascinação, ela cria um mundo pessoal na mente da pessoa e a pessoa então desliga do resto da sociedade. Ela não quer mais ouvir ninguém. Ela não quer mais saber de ninguém. Porque ninguém tem nada para dizer a ela, porque tudo que havia de ser dito já está na sua mente. Então veja que para nós chegarmos ao nível de fascinação obsessiva, de criarmos este mundo mental próprio, que é alimentado o tempo inteiro por informações que vêm de fora, de sofredores, de ignorantes, de espíritos que zombam, de desencarnados, sofredores, ignorantes, de desencarnados que zombam de nós, e querem que a gente viva este mundo que eles plantaram na nossa cabeça, vai ficando mais difícil nós nos libertarmos disso. É por isso que a obsessão simples tem que ser finalizada no começo. Chegou uma ideia de desânimo, não acolha. Faça uma oração, invoque o seu anjo guardião, invoque o seu espírito amigo, abra um livro que você admira, um livro de enlevo, e faça desconexão. Não permita essa conexão. Porque senão nós vamos avançar para um segundo mecanismo, que é o processo de fascinação, onde a gente vai ficar criando um mundo próprio na nossa cabeça, só alimentando este mundo com essas ideias
desses espíritos que zombam e que brincam e que nos querem ver enlouquecer. Posteriormente, quando essas ideias chegarem a um nível de nos dominar completamente, nós vamos estar vivendo aquele último aspecto obsessivo que Allan Kardec nos fala, que é a subjugação. É quando nós estivermos aprisionados, algemados a essas ideias. E fisicamente começaremos a adoecer, num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, num quadro de desânimo existencial, num quadro de ausência de sentido de vida. Porque já estamos vivendo um mundo próprio na nossa cabeça que não encontra mais sentido com este mundo que está aí fora. Então nós temos que frear a obsessão no começo. Começou com ideias esquisitas, começou com sentimentos infelizes, começou a experimentar desânimos. Pare ali. Pergunte a você mesmo de onde isso vem e qual o sentido disso na sua vida. Porque se nós não frearmos no princípio, isso vai nos assumir enquanto fascinação, vai criar um mundo próprio na nossa mente. E quando nós menos imaginarmos, nós vamos estar vivendo um mundo que só existe na nossa cabeça. Então, assim, nesse momento em que nós estamos vivenciando essa experiência atípica, complexa, sofrida para nós, né, nós estamos muito suscetíveis a que as nossas emoções abram espaço para mecanismos obsessivos que vão nos levar mentalmente a um estado de morbidade que ainda não existe, que não chegou na casa da gente. Você adoeceu? Seu familiar adoeceu? Eu ainda não adoeci. É possível que nós venhamos a adoecer? É possível que nós venhamos a adoecer. Mas nós precisamos frear a nossa mente para que a nossa cabeça não adoeça antes de que, porventura, uma doença se estabeleça fisicamente em nós. Porque esta mente fragilizada vai favorecer, inclusive, que o organismo se fragilize e permite que uma doença se estabeleça mais. E aí, quando você entra no mecanismo de subjugação, é quando você perde o domínio sobre a sua cabeça. E aí, você está refém exclusivamente das questões espirituais. E aí nós precisamos impedir que nós cheguemos a este nível dramático de sermos dominados 24 horas por dia por uma monoideia, por uma ideia fixa, uma ideia única que foi construída lentamente com base numa sugestão simples que um espírito perturbador, ignorante, zombeteiro me fez em determinado instante. Eu acolhi essa ideia, dei forma a ela e fiz com que ela se expandisse para além daquilo que é natural, que é normal e é de se esperar. Né? A gente precisa esperar e aguardar um pouco esses instantes, esses momentos nos quais nós estamos vivendo. Quando a gente fala em obsessão, obsessão simples, fascinação e subjugação, nós estamos falando sobre influência que espíritos exercem sobre espíritos. E essas perturbações. Normalmente as pessoas vêm à casa espírita ou falam para os espíritos para falar sobre obsessão, porque elas fazem sempre uma relação de um morto que perturba um vivo. Eu vim aqui porque meu ex-marido está me perturbando, minha ex-mulher está me perturbando, fulano de tal está me perturbando, e vão lá pedir ajuda. Mas a obsessão, que é esta influência de espírito para espírito, ela se principia primeiro de vivo com vivo. Nesta hora que nós estamos fechados dentro de casa, com a nossa família, é uma hora que as pessoas podem estar se perturbando e não estar se apercebendo do quanto estão gerando desconforto psíquico e mental na cabeça um do outro, levando por sintonia ideias infelizes, ideias perturbadoras que estão gerando desequilíbrios, aonde nós já estamos num desequilíbrio que é natural por uma situação que está sendo aumentada
pelos encarnados que estão ali naquele instante, naquele momento. Então nós precisamos primeiro compreender que vivo para vivo se perturba, que vivo para vivo desencadeia obsessão, que vivo para vivo desencadeia fascinação e desencadeia subjugação. Há vivos subjugando vivos, há vivos fascinando vivos, há encarnados perturbando de maneira simples, de maneira de fascinação, de maneira de subjugação, outros encarnados. Outro elemento obsessivo é quando nós estamos, enquanto encarnados, levando nossa mente aos desencarnados. Quando nós que estamos aqui estamos perturbando aqueles que já se foram com mágoas, com ressentimentos, com ausência de liberdade. Muitas vezes essa perturbação de encarnado para desencarnado vem numa herança. Quando a gente se senta e reclama de quem já se foi, que a gente julga não foi justo naquela sua herança, ou quando a gente reclama daqueles que se foram e deixaram, abre aspas, problemas para que nós resolvêssemos. Isso é um mecanismo de perturbação com quem foi. E nós estamos lá desencadeando uma perturbação para aquele outro. A pessoa desencarnou, faleceu, morreu, ela te deixou um problema, resolva. Mas não lance para esse indivíduo a sua insatisfação, a sua angústia, o seu aborrecimento em relação a isso, porque ele receberá isso como uma carga de perturbação que lhe fará mal. E aí nós vamos ter o desencarnado para o encarnado. É por isso que Jesus nos dizia, no seu evangelho, nos fala, nos lembra até hoje, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho. Porque quando o nosso adversário desencarnar, quando o nosso adversário morrer, ele continuará sendo nosso adversário, poderá continuar odiando a gente com um aspecto diferente. Agora a gente não vê ele, a gente não o vê. E ele vai chegar na nossa vida sempre que nós vibrarmos mal. Então, um obsessor, um perturbador, muitas vezes, é aquele indivíduo com quem nós temos dificuldades construídas nessa ou noutras vidas, que reconhece os nossos sentimentos íntimos e ele age em cima disso. Ele gera o mecanismo obsessivo simples, buscando transformar aquilo numa fascinação, porque ele quer, na verdade, subjugar-nos ao final e nos aprisionar. Temos que ficar alerta com a cabeça da gente. A obsessão não é algo que se resolve fora. As pessoas às vezes vão para a casa espírita, botam o seu nome nos livros de prece, reza por mim, reza por mim. Eu tenho o hábito de dizer, olha, meu amigo, a gente vai botar. Mas isso vai funcionar como uma novalgina. Baixa a febre, diminui a febre, mas não sara a infecção. Você tem que buscar a fonte da infecção. A infecção são essas mágoas, esses ressentimentos, essas coisas mal resolvidas, essa não mudança de valores, esta alma egoísta, essa alma orgulhosa, esta alma vaidosa, esta alma que está oferecendo vaidade, egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância, para que o desencarnado possa manipular isso e plantar ideias vaidosas, egoístas, orgulhosas, prepotentes. E se você acolher, se nós acolhermos num plano de obsessão simples, transformar isso num mecanismo de fascinação, numa vida própria na nossa cabeça, que nos subjugará certamente ao final. Então, as obsessões têm muitas formas, têm muitos jeitos dela acontecer. Como é que a gente resolve o mecanismo obsessivo, né? Como é que a gente vai, para nós finalizarmos, como é que nós vamos solucionar isso daí? O primeiro elemento para solucionar a obsessão é mudar intimamente. Uma pessoa orgulhosa manda um sinal de orgulho para os perturbadores e cada vez que você tem um ataque de orgulho, você chama orgulhosos para perto de você. Eles vão te botar ideias orgulhosas na cabeça que de repente vão ampliar e vão construir um universo orgulhoso no seu psiquismo em forma de fascinação e posteriormente vai te subjugar pelo seu orgulho. Então, como é que a gente faz? Tem que mudar.
Tem que mudar a cabeça. Tem que mudar a maneira de enxergar a vida. Esse vírus está nos chamando a mudanças. Mudanças de perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Esse momento, como nós falamos no nosso último vídeo sobre o deserto, é o momento de nós descobrirmos o que realmente importa. Que nós não estamos aqui para ter razão. Nós estamos aqui para ter serenidade e felicidade. As pessoas que estão buscando ter razão no mundo, elas estão construindo essa razão em cima de orgulho, em cima de egoísmo, em cima de vaidade, e descobrir que nós não precisamos ter razão sobre nada, mas que nós precisamos encontrar um meio para dar à cabeça da gente uma pacificação, para que nós possamos chamar pacificadores para perto de nós, dar à cabeça da gente um momento de relaxamento, para que nós possamos chamar espíritos mais relaxados para perto de nós, para que nós possamos chamar para perto da gente espíritos de bom ânimo, porque a nossa mente está vibrando no bom ânimo, porque a nossa mente está vibrando no altruísmo, porque a nossa mente está vibrando na fraternidade, porque a nossa mente, apesar das lutas, está se esforçando para se manter otimista. Nós vamos chamar para perto de nós altruísmo, fraternidade, amizade, bom ânimo. Porque a mente, ela manda um sinal. E quem está fora capta esse sinal e volta. Se a mente manda um bom sinal, aqueles que são bons ouvem e se aproximam. Se a mente manda um mau sinal de sentimentos infelizes, infelizmente os espíritos que vibram em situação mais infeliz vão ouvir isso e vão se aproximar. Isso é energia. E eles vão começar a nos influenciar com ideias negativas, infelizes, de profundo desânimo. Então, é preciso mudar intimamente. Chame o seu anjo guardião. Começou com ideias infelizes? Está com sentimentos ruins? Pare um minuto. Perceba-las no começo. Faça uma oração. Chame o seu amigo espiritual. Nós possuímos, cada um de nós, acredite você ou não, possui um anjo da guarda. Chame ele. Invoque a ele um abraço, um momento de alento, de conforto, de bom ânimo, de estímulo. Busque, são os recursos que nós possuímos na casa da gente. Hoje, enquanto as casas espíritas elas estão fechadas, convidamos ainda os companheiros para fazer o culto do Evangelho do Lar. O que é o culto do Evangelho no Lar? Nesse momento que nós estamos fechados na casa da gente, o melhor elemento que nós podemos realizar é pegar um livro, um Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma Bíblia, ou um livro que você exerça na sua fé, abra ele diariamente, por 15 minutos, leia algo de enlevo, leia algo que alimente a sua mente com algo bom, que vai botar a sua mente para cima, vai botar seu pensamento para cima. E quando seu pensamento subir, sua mente subir, a energia ao seu redor muda e os bons espíritos vão conseguir influenciar. E nós, ao final, ficaremos certamente mais transformados, mais remediados. Enquanto eu falo isso com vocês, eu sinto isso aqui. Eu sinto que meu ânimo se transforma. Eu sinto que meu bom ânimo se transforma. Porque no decorrer do dia, ele vacila por motivos diversos, ligado às nossas lutas mais complexas, ligado à família, ao cotidiano, às pessoas a quem a gente ama. Mas quando a gente fala isso, a mente se reassume. E aí nós convidamos aos nossos irmãos, não esqueçam a prece. Quando os pensamentos perturbadores começarem de forma simples, oração, porque a oração funciona como escudo. Ela é a arma do cristão. A oração é a arma do cristão. Chame Jesus Cristo. Chame o seu anjo guardião. Mantenha o seu pensamento em elevo. Veja as notícias, informe sobre o que está acontecendo, mas não se exceda, não vá além, porque não deixe que essas notícias virem verdades na sua cabeça que podem estar acontecendo na vida de outras pessoas. Isso é horrível, é angustiante, mas não aconteceu na sua ainda. Então, não adoeça antes da hora.
Oremos pelos nossos companheiros que estão em angústia. Vibremos pelos nossos companheiros que estão em angústia. Agradeçamos a oportunidade de estarmos seguindo no nosso caminho. O que quer que ocorra na nossa vida, que nós tenhamos a força e a dignidade de suportar. Mas esperemos. Vamos vibrar, vamos orar pelos médicos, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos nossos lares, vamos higienizar a cabeça da gente com boas ideias, com bons pensamentos, porque isso vai passar uma hora. Mas isso precisa acabar sem que a gente enlouqueça num processo obsessivo dentro de casa, com ideias que estão chegando diariamente, por notícias, por pessoas, por coisas que estão começando a fundir a nossa cabeça. E essa perturbação, ela está chamando para perto de nós espíritos que zombam da gente, que brincam com a gente, e que estão potencializando um processo obsessivo, que nós temos que frear, que começa no processo simples, para que isso não se transforme numa verdade na nossa mente, que posteriormente, desse mecanismo de fascinação, evoluirá para uma subjugação que nós estaremos dentro de casa, prisioneiros do nosso pensamento, prisioneiros dos perturbadores que estão conosco. Então vamos orar, meus irmãos, pedir a Deus que a gente possa frear essas ideias, vamos manter o bom ânimo, vamos nos esforçar para não permitir que o mal que existe na gente se manifeste. Sempre que esse mal vier, segura ele, freia ele, porque ele vai chamar para perto de você, para perto de nós, forças infelizes. Desenvolva o hábito de ouvir na sua casa músicas boas, músicas de enlevo, mas não só ligar as músicas, porque a gente liga a música, mas não ouve. É ligar e ouvir. Deixar que a mente absorva aquelas notas harmoniosas, deixar que a mente absorva isso. Mantenhamos uma ligação mental com o bem, com o bom, com o belo, com aquilo de bacana que está em volta da gente. Nós vamos viver esse momento, é inevitável, precisamos passar por esse momento, é inevitável. Mas eu volto a dizer, a nossa cabeça precisa estar bem para ela não sofrer potencialmente um ataque obsessivo, perturbador, que certamente fará com que esse momento, que já está difícil, se torne para muitos companheiros insuportável ser conduzido. E nós não queremos isso para ninguém. Tá bom? Que Deus guarde a cada um, que Jesus abençoe aqueles que estão assistindo esse vídeo e que nós possamos estar juntos em muitos outros momentos conversando sobre a doutrina espírita e aquilo que ela nos tem a dizer nas horas difíceis e boas do mundo onde a gente vive. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.